Olá, seja bem-vindo a este episódio 285 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Este programa está a ser transmitido precisamente no dia de Natal de 2024 e por isso parece-nos a altura perfeita para falarmos de um senhor de longas barbas brancas, um barrete na cabeça e que viajou pelo mundo a distribuir a sua carga preciosa. Estamos a falar, como o caro ouvinte certamente já terá adivinhado, de Vasco da Gama. Então, de Vasco da Gama é que o navegador português completou com sucesso a primeira viagem à Índia em 1498. Morreu no dia 24 de dezembro de 1524, ou seja, há arredondíssimos 500 anos. Mas Vasco da Gama não viajou apenas uma vez para a Índia, viajou 3 vezes, chegou a ser brevemente nomeado vice-rei da Índia e foi precisamente nessa terceira viagem, em 1524, que morreu em Cochin, na Índia, possivelmente de uma doença tropical, não se sabe ao certo, mas teria também à volta de 55 anos de idade. Rui, quem é que foi Vasco da Gama e porquê é que achaste, a responsabilidade é toda tua, eu queria falar do Pai Natal, mas porquê é que achaste que falar de Vasco da Gama no dia 25 de dezembro era mais importante do que contar-nos a história do Pai Natal? O Pai Natal, com todo o respeito pelo Pai Natal, descobriu o caminho das chaminés, mas o Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para a Índia. De facto, não descobriu. Quem descobriu... Nem isso. Então vamos para o Pai Natal? Não, antes vamos não. Para o Pai não Natal. Nos precipitemos. Okay. Ele não descobriu. Quem descobriu verdadeiramente foi Bartolomeu Dias, ao dobrar pela primeira vez o Cabo da Boa Esperança em 1488, portanto 10 anos antes de Vasco da Gama. A partir daí não havia grande dificuldade? Não, havia dificuldade, mas aquilo que Vasco da Gama fez, e foi fundamental, foi comandar a expedição que pela primeira vez percorreu esse caminho até chegar à Índia. E isso foi, já na época, considerado um grande feito, de modo que Camões fez de Vasco da Gama o herói de Os Lusíadas, publicados em 1572. E nós... Como é que eu achava que nós podíamos falar aqui de Vasco da Gama de uma maneira talvez um bocadinho diferente daquela que é geralmente usada para falar dele em termos de história? Nós falamos sobretudo da primeira viagem, que é aquela que as pessoas têm na memória, na sua memória histórica, uma viagem que dura 2 anos, entre julho de 1497 e agosto de 1499, e nós falamos dela sobretudo ou do ponto de vista do conhecimento geográfico, do ponto de vista da ciência náutica, ou do ponto de vista do comércio mundial e depois da história da missionação, e sem dúvida que esses são pontos de vista importantes. Por exemplo, no caso da ciência náutica, basta dizer que a viagem de Vasco da Gama, a partir de Cabo Verde, portanto, quando ele chega por volta de Cabo Verde, em agosto de 1497, implicou navegar 90 dias, cerca de 90 dias, sem terra à vista. À procura dos ventos no hemisfério sul que podiam levar os navios a dobrar, a chegar ao cabo e a dobrar o cabo. 90 dias sem terra à vista era algo que os navegadores, mesmo os navegadores portugueses que tinham descido ao longo da costa da África no século XV, geralmente não se atreviam. Quer dizer, era muito mais seguro navegar com a referência da terra e não fazer até uma navegação contra-intuitiva, que é a partir de Cabo Verde, navegadores que querem ir para o Oriente navegam para o Ocidente, quer dizer, navegam para o Ocidente e depois para apanhar os ventos que depois os podem levar para o Oriente. Portanto, era difícil e mesmo para manter as tripulações calmas não era fácil, havia revoltas às vezes. Era necessário ter um certo sangue frio, uma certa confiança, obviamente, quando Vasco da Gama parte para a sua viagem, ele parte em 1497 com a experiência de todos os navegadores anteriores que tinham explorado, como Bartolomeu Dias, que tinham explorado o Atlântico Sul e, portanto, tinham uma ideia do que é que poderia ser feito. Portanto, ele não foi
às cegas, quer dizer, seguiu rotas que tinham sido estudadas, exploradas. Nós não conhecemos bem esse ambiente porque não foram deixados muitos registros e havia talvez alguns cuidados em relação a esse conhecimento e, portanto, não era divulgado na época, porque havia concorrentes dos navegadores portugueses e, portanto, não interessava divulgar esse conhecimento. Portanto, ele não vai às cegas, mas, apesar de tudo, sim, era necessário ter uma dose de autoridade nos barcos para manter as tripulações seguras, para lhes dar confiança, e Vasco da Gama era nitidamente um personagem com essas características. Portanto, ele vai comandar uma expedição que inicialmente, à partida, tem 3 naus, mais uma caravela, tem um total de 170 homens, pensa-se que ele terá, e que chegam ao Cabo da Boa Esperança, no dia 18 de novembro de 1497, quando eles dobram o Cabo, depois de fazerem aquilo que os navegadores chamavam a volta do mar, que é essa grande volta que chega quase até, portanto, a partir de Cabo Verde vai quase até à costa do Brasil. É ao fazer essa volta, 3 anos depois, que Pedro Álvares Cabral desembarca no Brasil pela primeira vez. Portanto, fazem essa volta para depois entrarem, chegarem ao Cabo da Boa Esperança e depois seguirem pelo Índico, subirem o Índico até à Índia. Portanto, sim, é importante falar do ponto de vista da ciência náutica, do ponto de vista do conhecimento geográfico, do ponto de vista do comércio mundial, mas há um outro lado desta história, que é o lado da política. E esse é talvez talvez ele seja hoje uma abordagem que permita compreender melhor Vasco da Gama, para além daquela figura hierática, mais ou menos fixa, do navegador. Quer dizer, do navegador. Eu não inventei as longas barbas brancas e o barrete na cabeça. Bem, isso vem daquelas imagens, quer dizer, da última imagem registada de Vasco da Gama. Não sabemos qual era o aspecto que ele teria em 1497. Eram as barbas, independentemente de serem longas, brancas, não deviam ser, porque ele tinha cerca de 30 anos, portanto era relativamente novo, portanto a imagem que ficou dele é uma imagem muito mais tardia e provavelmente retocada de maneira a dar-lhe um ar de autoridade, de senioridade, que provavelmente quando fez a viagem ainda não tinha. Não tinha, isto é, podendo ter a autoridade, provavelmente ainda não tinha aquele aspecto. Portanto, nós hoje apostas em barbas aparadas. Ou barbas que podiam ser longas, muito provavelmente ele não estaria a parar durante a viagem. Também não devia dar jeito, mas não eram daquela, não eram não devia parecer o Pai Natal, não devia haver confusão entre o Vasco da Gama e o Pai Natal nessa altura. Nós hoje estamos a ver, eu falei da política, nós hoje estamos habituados a ver a política associada a todos os grandes projetos, por exemplo, de obras públicas. Nós sabemos que há discussões quando se trata de construir uma estrada, ou um aeroporto, ou fazer um acordo comercial também. Há grandes discussões, há gente que está de acordo, há gente que não está de acordo, há implicações políticas. E, portanto, estamos habituados a que estes projetos não sejam pura e simplesmente uma questão de técnica ou de cálculos económicos, haja de uma dimensão política. E o mesmo aconteceu em relação à viagem de Vasco da Gama à Índia. Não era diferente na altura. Aliás, um dos historiadores que talvez tenha melhor estudado, que o Luís Adão da Fonseca, um professor da Universidade do Porto, aliás, escreveu um livro sobre Vasco da Gama, publicado em 1997, quando foi um dos centenários da viagem. O Luís Adão da Fonseca chamou muita atenção para esta dimensão política da expedição à Índia no fim do século XV. A decisão é discutida nos Conselhos do Rei, onde a maioria dos conselheiros é contra a viagem. Portanto, há um parecer negativo e essas as razões pelas quais a maioria dos conselheiros do rei é contra a viagem não são apenas aquelas razões que depois Camões, nos Lusíadas, em 1572, vai fazer corporizar no Velho do Restelo, portanto, que é um pouco uma retórica clássica de fiquemos em casa, não vale a pena sair. Não são bem essas as razões. As razões principais têm a ver com as relações de Portugal com o Reino de Castela, portanto, razões diplomáticas.
Essas relações tinham sido bastante tensas no século XV. Tem a ver com o facto do rei, quer os reis de Portugal, quer os reis de Castela, terem tido pretensões a serem reis do outro reino. Em 1475, 20 anos antes da viagem de Vasco da Gama, o rei Dom Afonso V de Portugal tinha feito tinha-se proposto como rei de Castela, portanto, isso dá a ideia do tipo de conflitos que podia haver com Castela, mas Castela e Portugal disputavam os mesmos mares e os mesmos territórios que estavam a ser descobertos pelos navegadores ao serviço dos reis de Portugal e dos reis de Castela. Essas disputas eles tinham tentado resolvê-las com tratados de divisão do mundo, que era o Tratado de Alcáçovas de Toledo de 1479-1480, que era o mais conhecido Tratado de Tordesilhas de 1494, portanto estamos a falar 3 anos antes da viagem de Vasco da Gama. Sim. Castela e Portugal tinham estado a tentar resolver o que é que no mundo que estavam a descobrir, no Oceano Atlântico sobretudo, pertencia à coroa de Portugal e pertencia à coroa Castela. E o que é que tinha acontecido? Tinha acontecido que, no caso do Atlântico, a linha de divisória, portanto, o meridiano que tinha sido adotado para dividir uma esfera de influência portuguesa de uma esfera de influência castelhana, esse meridiano estava mais ou menos definido. Mas o antimeridiano, digamos assim, portanto, na Ásia não estava claro onde é que iria passar. Porque também não se sabia bem o tamanho do globo terrestre. Portanto, não sabia, portanto, não era claro. E, portanto, os conselheiros do reino... A viagem do Fernando de Magalhães tem a ver com isso. Em 1519, 1520, 1521, tem a ver com isso. E há conselheiros do rei de Portugal, do rei Dom Manuel, em 1497, que receiam que a ida às Índias, quer dizer, a chegada dos portugueses às Índias, podia suscitar conflitos com os castelhanos. E reparem, os castelhanos também estão a chegar às Índias por via ocidental, isto é, eles tinham ficado convencidos por Cristóvão Colombo, que se podia chegar às Índias navegando para o Ocidente. De facto tinham chegado às Américas, mas nessa altura ainda não era muito claro onde é que tinham chegado exatamente. Ou se não havia uma ligação. Ou se não haveria uma ligação e, portanto, os castelhanos estão a chegar às Índias, os portugueses estão a chegar às Índias, e havia o risco de os portugueses chegarem às Índias e os castelhanos dizerem não, mas isso é território nosso, quer dizer, é território que nos cabe. Aliás, no século XVI, precisamente, Fernão de Magalhães, o sentido da viagem de Fernão de Magalhães é para esclarecer onde é que, do outro lado, na Ásia, passava esta linha divisória, e tinha a ver, sobretudo, com as Ilhas de Molucas, ilhas muito importantes como centro de produção de especiarias e que não era claro para os castelhanos. Os portugueses achavam, obviamente, que era claro que era deles, mas os castelhanos achavam que não, e precisamente Fernando Magalhães, o navegador português que se põe ao serviço dos reis de Castela, precisamente vai tentar esclarecer isso a favor, esperando ele, a favor do rei de Castela. Portanto, a viagem de Vasco da Gama à Índia, como diz o Luís Adão da Fonseca, é uma viagem contra Castela. Isto é, uma viagem que tem esta dimensão diplomática arriscada de poder suscitar um conflito com Castela. Portanto, os conselheiros do rei dizem a Dom Manuel, basicamente, nós já temos aqui a costa ocidental da África, estamos a explorar o ouro da costa ocidental da África, o chamado ouro da mina, no Golfo da Guiné, vamos ficar por aqui. E era também, provavelmente, uma opção favorecida pelos comerciantes portugueses de Lisboa. Isto é, eles preferiam provavelmente que ficássemos pela costa ocidental da África. Porquê? Porque as viagens aí eram mais curtas, uma viagem de ida e volta podia levar 3 meses, e portanto quer dizer que os capitais, os investimentos na viagem estavam comprometidos durante 3 meses, e uma viagem à Índia, que já se percebia que ia ser uma viagem de 1 ano e meio, 2 anos, fazia com que os capitais tivessem de estar empatados 2 anos, e portanto isso implicava um esforço económico que os comerciantes portugueses não tinham, só tinham os comerciantes italianos, e os comerciantes italianos em Lisboa eram os mais interessados
sobretudo os comerciantes florentinos, os comerciantes genoveses, porque, claro, Veneza tinha o comércio das especiarias no Mediterrâneo, portanto, os outros italianos imaginavam que aqui podiam abrir, por via marítima, por aquilo que vem a ser depois a Rota do Cabo, um acesso aos mercados de especiarias da Ásia, concorrendo com Veneza. Portanto, esses estavam interessados, tinham meios financeiros para financiar essas viagens, portanto, eles estavam interessados, estavam ao lado do rei. Os comerciantes nacionais estavam menos, mas tudo dependeu imenso do rei Dom Manuel. E o rei Dom Manuel vai ignorar, portanto, a maioria de votos no Conselho, vai ser ele que vai decidir a viagem de Vasco da Gama, e ele encara a viagem não propriamente como um projeto comercial, mas como um projeto de cruzada contra o Islão, em que ele espera, através dessa cruzada, engrandecer-se como um grande rei europeu. Estes reis de Portugal não estavam absolutamente nada conformados com a ideia de serem reis de um pequeno reino na Península Ibérica, queriam ter um grande papel, e o grande papel que eles imaginavam era de combatentes contra o Islão no Mediterrâneo, e a ideia de Dom Manuel é, através de uma via marítima para a Índia, entrar em contacto com os reis cristãos que se imaginava existiam na Índia. O Vasco da Gama vai levar cartas para o Preste João, o famoso lendário rei cristão que existia por detrás daquela área que era dominada no Mediterrâneo pelo Islão, e, portanto, fazer uma aliança com esses reis para atacar o Islão, digamos, pela retaguarda, e chegar por via do Mar Vermelho, ao Médio Oriente, a Jerusalém, e era isso que Dom Manuel aspirava, quer dizer, ser o libertador de Jerusalém. Para ele, o projeto da Índia era um projeto de cruzada, era o projeto que ia fazer dele, na Europa, o rei que finalmente ia realizar o grande projeto de libertação de Jerusalém que os cruzados nos séculos XI e XII tinham falhado. Mas a viagem à Índia como empreendimento económico já parece bastante megalómano, mas tu estás a colocar aqui uma dose de megalomania ainda maior. Para Dom Manuel, essa megalomania era o que dava o grande sentido à viagem. E repara, porque economicamente nunca foi claro que isto fosse um grande negócio. Esse é um ponto que nós às vezes nos esquecemos. Os investimentos eram muito grandes, os riscos eram muito grandes, e por isso é que os mercadores portugueses e os conselheiros do rei não estavam muito convencidos disto. Isto ia ser um projeto muito caro. Toda a gente percebeu desde o princípio que isto ia ser um projeto caríssimo. Com investimentos muito grandes, investimentos em termos económicos, de financiamento das viagens, e depois investimentos provavelmente em termos de segurança, como depois se veio a revelar. Portanto, era necessário outras razões para um rei dizer sim, vamos arriscar isto. Vamos arriscar. E essas razões para Dom Manuel eram aquilo que os historiadores têm percebido nos últimos anos de investigação, percebido é que para Dom Manuel isto fazia sentido, para o rei Dom Manuel, como esta possibilidade de este pequeno reino do extremo ocidental da Europa se tornar uma grande referência para as monarquias europeias, isto é, de Dom Manuel tornar-se um grande rei europeu. É nesse sentido que ele diz, sim senhora, não, contra os conselheiros dele, contra os interesses comerciais da Praça de Lisboa, dizer não, nós vamos fazer isto, nós vamos tentar isto. E Rui, tu estavas a dizer que este foi sobretudo um empreendimento político, e isso significa que nós podemos entender que Vasco da Gama também era um político, mais do que um navegador? Eu acho que a viagem à Índia, iniciada em 8 de julho de 1497, é uma empresa política, e a resposta à pergunta quem foi Vasco da Gama não é talvez foi um navegador português, mas sim foi um político português do fim do século XV e princípio do século XVI. E qual é a diferença? Navegadores foram, por exemplo, Diogo Cão, que chegou ao Congo em 1482, ou Bartolomeu Dias, que dobrou o Cabo da Boa Esperança em 1488. Esses são navegadores. Tanto quanto sabemos, eles são sobretudo técnicos do mar, são capitães de caravelas. As caravelas são os barcos de exploração marítima no século XV. E Vasco da Gama não é como eles. Vasco da Gama é um fidalgo,
Vasco da Gama vai chefiar uma expedição que não é uma expedição de caravelas, mas é uma expedição de naus, isto é, de barcos muito maiores, de barcos que não são barcos de exploração, são barcos que projetam uma soberania, uma força. São coisas diferentes das caravelas de Bartolomeu Dias e de Diogo Cão. E é verdade que Vasco da Gama, que era cavaleiro da Ordem de Santiago, de uma ordem militar, portanto, ele tinha experiência de mar, chefiara provavelmente uma força naval na costa portuguesa contra os piratas marroquinos. Eu estou a dizer provavelmente porque há muitos Vascos da Gama no século XV. Muito provavelmente o pai de Vasco da Gama, Estevão da Gama, tinha até 2 filhos que chamavam Vasco da Gama, e nós não sabemos exatamente qual desses filhos é que é o Vasco da Gama. Quer dizer, isto é, sabemos que há um que é ilegítimo, há outro que é legítimo, mas não sabemos exatamente qual deles é que é. Enfim, há uma discussão acerca disso. Há historiadores que sabem, há historiadores que sabem exatamente as coisas, há outros que depois sabem outras coisas, e portanto as dúvidas vêm daí. Mas Vasco da Gama, portanto, provavelmente teve essa experiência do mar, portanto, de comandar uma força naval que na costa portuguesa combatia a pirataria marroquina, mas ele não era só isso. Vasco da Gama é um homem da confiança do rei Dom Manuel. E era da confiança do rei, não apenas por ser fidalgo da Casa Real, mas porque a família de Vasco da Gama estava ligada à família de Dom Manuel. Essa família é a família dos duques de Viseu. Dom Manuel é filho do infante Dom Fernando. O infante Dom Fernando é um filho do rei Dom Duarte, e este infante Dom Fernando é o duque de Viseu, no século XV. O infante Dom Fernando, portanto, o pai de Dom Manuel, tinha sido um dos grandes senhores feudais em Portugal no século XV. Porquê? Porque ele tinha herdado o património do infante Dom Henrique. E, portanto, ele tinha sido mestre da Ordem de Cristo, mestre da Ordem de Santiago, e era, portanto, o grande promotor da expansão ultramarina, como senhor das Ilhas do Atlântico, chefe de expedições a Marrocos. Portanto, o infante Dom Fernando é uma das grandes figuras do século XV, este Duque de Viseu. E o pai de Vasco da Gama, Estevão da Gama, que é de uma família de Elvas, em determinado momento Estevão da Gama é alcaide de Sines, onde, segundo a opinião de alguns historiadores, Vasco da Gama estará nascido por volta de 1468, 69, nós não sabemos, são cálculos. Estevão da Gama, pai de Vasco da Gama, é um servidor de especial confiança do Duque de Viseu. Portanto, ele é alguém que colabora com o Duque de Viseu em projetos importantes, com este infante Dom Fernando. Portanto, o infante Dom Fernando, pai de Dom Manuel. Portanto, nós temos Dom Manuel e Vasco da Gama. Uma pessoa de uma grande confiança da corte. Não da corte, do Duque de Viseu. Do Duque de Viseu. Eu já digo Dom Manuel. Do infante Dom Fernando. Portanto, Dom Manuel, quando se torna rei em 1495, olha para Vasco da Gama como o filho de um colaborador do seu pai, o Duque de Viseu, um colaborador de especial confiança. Ora bem, porquê é que a história é muito complicada aqui, e isto tem uma dimensão política? É porque o Ducado de Viseu tinha estado no centro da política e da luta política em Portugal no fim do século XV. O filho do Duque de Viseu, Dom Fernando, chamava-se Dom Diogo, portanto, é irmão de Dom Manuel. Dom Diogo tinha-se tornado Duque de Viseu e é acusado em 1484 de conspirar contra o rei Dom João II. E o rei Dom João II mata pelas suas próprias mãos o Duque de Viseu, portanto o irmão de Dom Manuel, a 22 de agosto de 1484, no Castelo de Palmela, uma figura, uma cena que fica famosa na história, não é? Ele convida o primo, diz-lhe, Duque, o que farias se soubesses que alguém andava a conspirar para vos matar? E ele dizia, bem, eu matava o primeiro senhor. Ele disse, pois é isso mesmo que eu vou fazer agora, e mata o primo.
Portanto, Dom Manuel, em determinado momento, é irmão de um conspirador contra Dom João II, e parece não ter um grande futuro, mas a verdade é que Dom João II, à falta de um filho legítimo, acaba por designar o irmão de Dom Diogo, portanto, Dom Manuel, como herdeiro do trono, e em 1495, Dom Manuel, de irmão do conspirador, assassinado pelo próprio rei, torna-se de repente rei de Portugal, e portanto é como se a oposição ao rei Dom João II tivesse tomado o poder em 1495, quando o rei Dom João II morreu. Isto é, através de Dom Manuel, portanto é a oposição da nobreza, é uma oposição de uma nobreza pró-castelhana contra Dom João II, e Dom Manuel, ao chegar à coroa, ao tornar-se rei, vai, obviamente, tentar rodear-se de gente da sua confiança, e os Gamas, e Vasco da Gama, portanto, é uma família que tinha servido o seu pai, o Duque de Viseu, e é uma família que ele vai dar cargos importantes com relevância política. E aquilo que nós podemos pressupor é que a empresa de Índia é um cargo em que Dom Manuel quer ter alguém que tem confiança, não apenas técnica, do género. Este senhor tem uma grande capacidade como navegador, mas uma confiança política. Certo. Não basta ser um Bartolomeu Dias ou um Diogo Cão, é preciso ser um homem da confiança. Porque o que tu estás a dizer é que antes da grande viagem à Índia, o nome de Vasco da Gama como navegador apareceu quanto muito numas escaramuças. Sim, se é o mesmo de Vasco da Gama, também é essa dúvida. Se é o mesmo de Vasco da Gama, é apenas alguém... Não é um navegador. Não é um navegador como Bartolomeu Dias ou como Diogo Cão. Vai logo para a grande viagem à primeira. Bartolomeu Dias e Diogo Cão são exploradores. Quer dizer, são gente que com as caravelas vai descobrir. Vasco da Gama não é nada disso. Quer dizer, Vasco da Gama se é de facto um chefe de uma força naval, é uma força naval militar no reino para combater a pirataria. Se é o mesmo Vasco da Gama, quer dizer, se é esse mesmo Vasco da Gama. Portanto, o que ele é fundamentalmente é que é um homem de uma família que foi da confiança dos duques de Viseu, isto é, do pai do rei Dom Manuel. Portanto, o rei Dom Manuel é escolhido por Dom João II porque Dom João II não tem um filho legítimo, portanto acaba por escolher um primo, quer dizer, um parente da Casa Real. Ele tem um filho, Dom João II tem um filho ilegítimo, que é Dom Jorge de Lencastre. Dom Jorge de Lencastre, e esse é o outro historiador que chamou a atenção também para isto, Dom Jorge de Lencastre, é dado a Dom Jorge de Lencastre, o filho ilegítimo de Dom Manuel, o mestrado da Ordem de Santiago. E o que é isso? É a Ordem Militar de Santiago. Ora bem, Vasco da Gama era cavaleiro da Ordem de Santiago. Portanto, há também historiadores que dizem Vasco da Gama não é apenas de uma família da confiança dos duques de Viseu e, portanto, de Dom Manuel, mas como cavaleiro da Ordem de Santiago também podia ser visto como alguém que tinha algum contacto com Dom Jorge Lencastre, com o filho ilegítimo de Dom João II, e, portanto, podia aparecer como uma figura consensual. Quer dizer, uma figura que tinha enfim, era dos Gamas, os servidores dos duques de Viseu, mas também da Ordem de Santiago e, portanto, próximo de Dom Jorge Lencastre. E, portanto, por exemplo, essa é a tese de um outro historiador, João Paulo Oliveira e Costa, que diz que ele podia ser talvez uma figura consensual, e era importante ter uma figura destas para um projeto político como o da viagem à Índia, discutido, controverso, com o qual muita gente na corte estava contra. Só o rei, basicamente, é que está a favor, e, portanto, ele precisava ter ali uma pessoa de confiança, e depois já agora uma pessoa que não fosse hostilizar imediatamente aqueles que faziam oposição ao rei. Mas sabe-se se Vasco da Gama já era uma grande figura nacional ou só ficou uma grande figura nacional depois de independentemente da importância que já podia ter, vai se tornar muito mais importante depois do sucesso da viagem em 1499. Ele não é apenas bem recompensado, e é de facto bem recompensado, mas ele, a partir daí, aliás, ele trabalha para obter poder. Isto é, depois de 1499, aquilo que Vasco da Gama faz
nós hoje diríamos, nós hoje, do ponto de vista de hoje, era quase como constituir um partido político. Na altura é fazer aquilo que se chama uma casa. Isto é, tentar adquirir património, cargos, rendimentos e, ao mesmo tempo, também obter património, cargos, rendimentos para os seus parentes. Portanto, é essa tentativa de constituir uma força familiar, desta dos Gamas e dos seus familiares, uma força importante na política portuguesa. É isso que ele faz. Aliás, ele, quando parte para a viagem, por exemplo, já vai acompanhado do irmão Paulo da Gama, que vai comandar uma das naus. Portanto, aquilo já é ele toma imediatamente como um projeto familiar também, isto é, de um lançamento daquilo que é a constituição de um grupo familiar que se vai tornar importante depois na política portuguesa. É isso que Vasco da Gama, é nisso que Vasco da Gama vai investir. Ele tem uma recompensa que não se compara nada, por exemplo, com aquilo que é dado aos navegadores que descobriam coisas nas suas viagens de exploração. Por exemplo, Bartolomeu Dias, em 1488, portanto, faz esta enorme descoberta do caminho da dobra ao Cabo da Boa Esperança, e aquilo que recebe é almoxarife do armazém da Guiné, quer dizer, um cargo, tem um cargo rendoso, é ótimo, quer dizer, mas há almoxarife do armazém da Guiné. Vasco da Gama, em 1499, é nomeado almirante do Mar da Índia, quer dizer, almirante do Mar da Índia, quer dizer, um cargo, quer dizer, que ele vai sempre usar. Ele, aliás, a assinatura dele é apenas o almirante. É assim que ele assina, o almirante. A mulher dele é conhecida como a almiranta, como é óbvio, quer dizer, portanto, a almiranta. Ele recebe o distintivo de Dom, isto é, passa a chamar-se Dom Vasco da Gama, que era uma coisa que só a grande nobreza é que tinha acesso a isso, e é-lhe prometido, em 1499, é-lhe prometido um título de conde, aliás, mas isso já vamos falar disso, vai só receber mais tarde, e depois vai casar numa família da corte, uma família importante da corte, que é os Ataídes. Ele casa com uma senhora de uma família da corte, quer dizer, portanto, de repente estes Gamas, quer dizer, que tinham sido alcaides de Sines, que tinham sido servidores do Duque de Viseu, de repente tornam-se figuras importantes na corte portuguesa. É óbvio que ele deu a possibilidade, em 1499, ao rei Dom Manuel de ver esta possibilidade do seu grande projeto de cruzada ser realizado. O rei passa imediatamente a intitular Senhor da Conquista, Navegação e Comércio de várias paragens do Oriente. É assim que ele se intitula imediatamente na Europa. Aliás, na Europa, inicialmente, é o rei que é louvado por este grande feito da chegada à Índia. Não é Vasco da Gama, é o rei Dom Manuel. Com alguma razão, é o rei, de facto, que leva a viagem. É uma viagem em que Dom João II já tinha pensado, mas não tinha sido feito durante muito tempo. É o Dom Manuel que a faz. É resultado de uma decisão política, é uma decisão política do rei. Portanto, a empresa da Índia é essencialmente uma questão política, não apenas por causa da questão com Castela, mas também por outra razão, e que também dá uma importância à Vasco da Gama a seguir, que é a situação extraordinariamente complexa daquilo a que se chama Índia, da região a que os portugueses chamavam Índia, e que era muito diferente, aliás, da situação que eles tinham esperado encontrar lá. A esperança de Dom Manuel era que a Índia estivesse, portanto, para além do mundo muçulmano, e houvesse reinos cristãos, com que fosse possível estabelecer alianças contra os muçulmanos, mas aquilo que Vasco da Gama vai descobrir, logo na costa oriental da África, é que poderes muçulmanos estabelecidos, aliás, na costa oriental da África, aliás, poderes muçulmanos de cultura árabe, dedicados ao comércio do ouro, ao comércio de marfim e ao comércio de escravos. Estes poderes muçulmanos eram, na costa oriental da África, eram grandes comerciantes de escravos. Eles não têm todos a mesma atitude para com a expedição de Vasco da Gama, quando ela entra em contacto com eles. Por exemplo, o sultão de Moçambique é muito hostil aos portugueses, mas o sultão de Melinde colabora com os portugueses, colabora com Vasco da Gama. Portanto, isso queria dizer que era preciso ser político nesta navegação. Não bastava ser um bom técnico do mar, era preciso ser um bom diplomata, era preciso ser um bom político, perceber o que é que os outros queriam, saber dizer as coisas certas, saber negociar. Na Índia, o Samorim de Calicut, que era hindu,
mas que tinha muitos mercadores muçulmanos na cidade que o vão intrigar contra os portugueses, também é uma negociação complicada para Vasco da Gama, aliás, onde se poderia ter até comprometido. E depois, claro, o comércio de especiarias com a Europa e com o Médio Oriente, e que se fazia antes dos portugueses chegarem à Índia através do Golfo Pérsico e do Mar Vermelho, é um comércio que é dominado por estes mercadores muçulmanos da Índia, que não vão receber, obviamente, os portugueses de braços abertos. Aliás, a Índia está a ser invadida e colonizada por terra por potências muçulmanas. Portanto, há muitos reinos muçulmanos na Índia, sobretudo no norte e no centro do subcontinente, e depois há reinos hindus no sul. Estes reinos estão em conflito e guerras entre si, tal como há também uma grande rivalidade no Índico entre os turcos sunitas e os persas xiitas. Portanto, a situação na Ásia é extraordinariamente complicada. Os portugueses têm a sorte de nenhuma destas potências asiáticas, quer o Império Egípcio dos Mamelucos, quer o Império Persa, quer o Reino Hindu de Vijayanagar, não tinham grandes forças navais no princípio do século XVI. Os portugueses têm essa vantagem, portanto as suas naus não vão encontrar grandes, forças navais organizadas para se lhes opor, mas era necessário conhecer muito bem este mundo. Em 1498, por exemplo, Vasco da Gama ainda não o conhece. Sim. E, por exemplo, ele vai tomar os hindus por cristãos. No seu primeiro relatório vai dizer coisas terríveis, quer dizer, ele diz, há muitos santos, portanto, eles têm os santos nos altares, mas representam os santos de uma maneira estranha, com 4, 5 braços. Não eram santos, quer dizer, mas eles não tinham percebido ainda depois de lá ter chegado. Isso vai depois ser corrigido imediatamente com a viagem de Vasco da Gama, de uma certa altura, de uma certa maneira, vai começar a iniciar esse processo de conhecimento, e depois a viagem de Pedro Álvares Cabral à Índia, de 1500, digamos que... a do Brasil, não é? Aquela que passa pelo Brasil remata isso, isto é, de repente os portugueses passam a saber o que é que lá está, e Vasco da Gama é uma das pessoas que melhor conhece isso. Em 1502 ele vai esfiar uma segunda expedição à Índia, uma armada, desta vez vai à frente de uma força muito grande, uma força de cerca de 20 barcos, vai com a ideia, aliás, uma das missões desta armada é deixar uma força naval permanente, uma força naval portuguesa permanente no Índico, que as outras armadas anteriores não tinham deixado. Vasco da Gama, em 1502, portanto, nesta expedição de 1502, ele vai atacar Calicut, onde a feitoria portuguesa tinha sido assaltada, entretanto, portanto, ele vai punir e vai arranjar 3 aliados importantes nesta zona do Índico: o sultão de Quiloa, na costa oriental de África, e os reis hindus de Cochin e de Cananor, na costa da Índia. Portanto, estas alianças com poderes locais são a base do poder português no Índico. Não é apenas um poder baseado na sua capacidade naval, mas é nas alianças com estes poderes, locais. Portanto, Vasco da Gama é alguém que estabelece estas alianças, que passa a conhecer muito bem a Ásia, sobretudo depois destas 2 viagens, a viagem de 1497 e a viagem de 1502. Certo. Muito bem, Rui. Então, 2 viagens. 2 viagens, a viagem de 1497-1499 e a viagem de 1502-1504. E depois Vasco da Gama só regressa à Índia em 1524. 20 anos depois. 20 anos depois. E o que é que se passou então? Aborreceu-se? 56, quando já tem 55, 56 anos, se tiver nascido por volta de 1468. Não se aborreceu. Ou antes, aborreceu, sim. Aborreceu-se com o rei. Por lutas políticas. Isso nunca é bom. Há sempre, na corte portuguesa, à volta de Dom Manuel, do rei Dom Manuel, há um grupo de fidalgos muito importante que se opõe ao projeto do rei no Oriente. Estes fidalgos basicamente quase poderiam passar hoje em dia por liberais. Portanto, eles querem menos Estado na Índia. Quer dizer, eles dizem o negócio da Índia deve ser deixado aos particulares, aos negociantes particulares. Porquê? Porque para o Estado é um projeto extraordinariamente muito caro. Vai ser sempre deficitário,
vai levar à necessidade de enviar constantemente armadas, de manter fortalezas, de manter homens armados. Vai ser um sorvedor de dinheiro. Talvez com muita sorte os proventos da Índia possam financiar isso, mas vai ser sempre quase em perda. Portanto, é melhor deixar isto para os privados. E Dom Manuel não aceita isso. Dom Manuel continua a ter a Índia a conceber a Índia como uma base para a sua cruzada no Mediterrâneo, que é aí que ele quer fazer a guerra aos muçulmanos. Portanto, a Índia é uma base para atacar os impérios islâmicos do Mediterrâneo pela retaguarda, com o apoio de forças locais. É assim que Dom Manuel continua a conceber. Portanto, continua sempre muito interessado no projeto da Índia para chegar a Jerusalém. E como é que se vai expressar esta luta? Esta luta vai se expressar através da nomeação dos comandantes portugueses com responsabilidades gerais na Índia. Isto é, como governadores da Índia ou como vice-reis. Portanto, em 1505, o Conselho do Rei impõe a Dom Manuel um vice-rei para a Índia, que é Dom Francisco de Almeida, que é alguém que não tem as ideias de Dom Manuel. Portanto, é alguém... É a oposição ao rei que consegue impor Dom Francisco de Almeida como vice-rei da Índia. Dom Francisco de Almeida era filho do Conde de Abrantes, próximo de Dom Jorge de Lencastre, portanto, do filho ilegítimo de Dom João II. Portanto, há esta política na corte. São os opositores ao rei que conseguem forçar o rei a nomear Dom Francisco de Almeida, que segue na Índia sempre uma política contrária a Dom Manuel. Portanto, Dom Manuel, durante aqueles anos, 1505, 1506, 1507, tem a oposição a governar a Índia contra as ideias dele. Portanto, não faz Dom Francisco não quis atacar Jerusalém. Não faz nada do que o rei queria. Quer dizer, o rei diz, faz isto, faz aquilo. Faz questão de não fazer absolutamente nada. Dom Manuel depois consegue fazer-lhe suceder Afonso de Albuquerque, aí mais próximo das grandes projetos de Dom Manuel, não fazendo exatamente também o que Dom Manuel quer, porque todos eles têm uma grande autonomia na Índia, onde obviamente a viagem é e de volta são 2 anos, quer dizer, mandar instruções para a Índia leva 1 ano a chegar, mais ou menos, e depois a resposta no outro ano, quer dizer, portanto, isto dava uma grande latitude, uma grande margem de manobra a quem lá estava. Ainda intitulado vice-rei, não é? Mas de qualquer maneira, Afonso Albuquerque, que é governador já mais próximo de Dom Manuel, mas em 1515 o Conselho do Rei volta mais uma vez a impor um outro responsável para a Índia, Lope Soares da Albergaria, contra a vontade do rei, sem as ideias do rei. Em 1518, 3 anos depois, Dom Manuel, entretanto, tinha casado com uma irmã de Carlos V, do imperador Carlos V, portanto tem de repente, digamos, o apoio do grande imperador, que também é rei de Castela. Portanto, sente-se um bocado mais forte, consegue impor um Diogo Lopes de Sequeira, que é um... Quer dizer, portanto, o que nós temos aqui é uma luta entre o rei e os seus conselheiros. Quer dizer, os conselheiros fazem uma espécie de oposição ao rei pelas nomeações na Índia para tentar impor a política de um e do outro. Certo, mas falta aí um nome óbvio, que é o de Vasco da Gama. E Vasco da Gama, o que é que Como se passou com o Vasco da Gama? Não, porque Vasco da Gama passa para a oposição contra Dom Manuel. Esse é que é o ponto. Quer dizer, isto é, ele perde o favor de Dom Manuel. Aliás, o mesmo tinha acontecido a Pedro Álvares Cabral em 1502. Uma das razões para Vasco da Gama ter comandado ter comandado uma segunda expedição à Índia foi que Pedro Álvares Cabral, que deveria ter comandado essa expedição, desentende-se com o rei e, portanto, vai Vasco da Gama. Vasco da Gama acaba por passar para a oposição a Dom Manuel, portanto ele torna-se um opositor ao projeto imperial do rei, portanto também Vasco da Gama defende menos Estado, isto é, menos fortalezas, menos armadas na Índia, mais comércio privado no Oriente. O desentendimento chega ao ponto de ele pedir licença a Dom Manuel para sair do reino, para se ir embora. Isto é, para ir para Castela, portanto, para uma espécie de exílio, exilar-se, está tão contra o rei que já não quer estar em Portugal. Em 1519 há uma reaproximação, é quando ele obtém finalmente o título de conde. Reparem que tinha prometido quase 20 anos antes. Em 1499 tinha sido prometido o título de conde. É 20 anos depois que ele se torna conde de Vidigueira. É um título. O título é muito importante. Nesta altura há muito poucos titulares
em Portugal uma dúzia para aí de titulares. Portanto, o ser conde não é como no século XIX, quando são dezenas de condes e viscondes e barões. Aqui não, há muito pouca gente. Portanto, de repente, Vasco da Gama torna-se mesmo uma figura, é reconhecido como uma figura muito importante da corte, mas é só em 1521, quando morre Dom Manuel, e que o seu filho Dom João III se torna, o príncipe Dom João se torna rei de Portugal, é então que Vasco da Gama volta a estar, digamos, no favor deste novo rei Dom João III. Porque Dom João III era também uma figura de oposição ao pai. Isto é, estava incompatibilizado em grande medida com Dom Manuel, portanto, tinha-se acabado de identificar como a oposição. Portanto, em 1521, o que acontece é a oposição toma o poder em Portugal, depois da morte do rei Dom Manuel, e Dom João III vai chamar, é Dom João III que vai recuperar Vasco da Gama em 1524. Ele é nomeado vice-rei da Índia. Ele tem uma ideia, ele quando vai para a Índia como... aliás, ele é nomeado num processo complicado em que Dom João III está a mandar prender e processar por corrupção quase todos os colaboradores de Dom Manuel. Aqueles heróis da Índia, o Eduardo Pacheco Pereira, está tudo preso. Vasco da Gama provavelmente até terá tido algum papel nessas prisões, isto é, denunciando, etc. E a ideia de... Em 1524, portanto, ele é nomeado vice-rei da Índia, e a ideia dele, e sabemos-la por uma carta de 1529 do Duque de Bragança a Dom João III, a ideia de Vasco da Gama é que na Índia se deve abandonar todas as fortalezas, menos Goa e Cochim. Reparem, em determinado momento Portugal chega até 40 fortalezas no Oriente, armadas, bastante grandes, uma despesa gigantesca. Portanto, Dom Manuel vai lá para cortar despesa. Vasco da Gama vai lá para cortar as despesas de Dom Manuel, portanto, acabar com estas despesas todas. Portanto, abandonar todas as fortalezas, menos Goa e Cochim, e vender Malaca e Hormuz. Desfazer-se de Malaca e Hormuz, que tinham sido grandes conquistas, mas desfazer-se delas para ficar apenas com o Goa e dar aos particulares, os particulares que façam o comércio da Índia, não tem de ser feito portanto, o objetivo dele, digamos que é aliviar bagagem. Portanto, de alguma maneira ele vai antecipar aquilo que vai ser a crise da rota do Cabo anos depois, na década de 1540, quando a rota do Mediterrâneo se restabelece e a rota do Cabo passa a não dar os rendimentos que tinha dado até então. E aí depois é necessário mesmo fazer cortes de despesas. Portanto, digamos que Vasco da Gama... E o Duque de Bragança diz na carta ao rei Dom João III, tem uma expressão curiosa, ele diz: só o Vasco da Gama é que percebe das coisas da Índia. Quer dizer, ele é que sabe das coisas da Índia. Portanto, se ele diz que é para abandonar isto tudo, cortar estas despesas, o homem sabe disto, ele e nós vamos seguir. Mas enfim... Portanto, ele chega... Não, mas ele não vai poder fazer muito. Ele chega à Índia em setembro. Foi uma prenda envenenada, coitado, ele não sabia. Mas... Enfim... em setembro ele morre nesse mesmo ano, não é? Sim, em setembro, ele chega à Índia em setembro de 1524, portanto começa lá a impor-se, mas vai adoecer em Cochim, em dezembro, e vai morrer a 24 de dezembro de 1524. Só teve 3 meses ou nem 3 meses na Índia, portanto não vai realizar estes projetos que tinha, e provavelmente são projetos, é curioso dizer, bem, mas depois não fizeram. Provavelmente não fizeram porque ninguém tinha a autoridade dele para fazer. Isto era preciso, talvez Vasco da Gama, a acreditarmos na carta do Duque de Bragança de 1529, 5 anos depois, se o Duque de Bragança não estava, enfim, a exagerar, mas se era aquelas ideias, eram ideias que só Vasco da Gama provavelmente tinha autoridade peso político para... Está, tinha, e esse peso político vai-se notar numa outra coisa. O peso político dele e da sua família é que ele morre na Índia e em 1538 os seus restos mortais são trazidos para Portugal, portanto vem num barco, ele não é deixado na Índia. Os seus filhos continuam a ter, e os seus filhos e os seus descendentes continuam a ter uma relação grande com as coisas da Índia. O Dom Estevão da Gama, filho de Vasco da Gama, é governador da Índia em 1541. O Dom Cristóvão da Gama, falámos aqui dele a propósito da Etiópia, ele vai comandar a expedição do auxílio ao rei da Etiópia em 1542, e depois é curioso, em 1542 o Dom Estevão da Gama, governador da Índia, regressa,
zanga-se com o rei Dom João III agora, zanga-se com o rei Dom João III e também sai do reino e vai para Veneza. Portanto, a família gente dos Gamas zangava-se muito. Não, eram lutas políticas. Quer dizer, estas zangas que nós apresentamos aqui, que podiam ser entendidas quase como questões pessoais, são lutas políticas, são lutas pelo poder. Em Portugal, entre estas grandes famílias, como os Gamas tornam-se uma família importante, estão ligados a outras famílias. Eles mais tarde, depois no século XVII, vão se tornar, além de condes da Vidigueira, marqueses de Nisa, e depois passam a ser conhecidos como marqueses de Nisa. Portanto, é uma família importante, faz política, portanto tem muita gente que depende deles, tem relações através de casamentos com outras famílias, e na corte luta com outras famílias, luta às vezes contra o rei, como Vasco da Gama luta contra Dom Manuel, e depois o seu filho vai lutar contra Dom João III, por questões que têm a ver com projetos como o da Índia, isto é, em que há opiniões diferentes, mas que provavelmente têm também a ver com a disputa de cargos, a disputa de rendimentos, que é muito importante e de favores, que é muito importante para estas famílias. Portanto, na prática, estas grandes famílias e Vasco da Gama é um pequeno partido político que existe ali, quer dizer, que se vai aliando com outros partidos, que está à volta do rei, vai disputando o poder, disputando a orientação de determinados projetos e determinadas empresas, e, portanto, Vasco da Gama é este político do princípio do século XVI. Portanto, não é um navegador como Diocão e Bartolomeu Dias. Esses são, de facto, exploradores oceânicos, quer dizer, são homens do mar. Vasco da Gama é um político, quer dizer, um político é alguém que tem influência, que tem ideias, como a acreditar na carta do Duque de Bragança de 1529, portanto ele tem uma ideia do que é que se deve fazer na Índia, que é absolutamente contrária àquela do rei Dom Manuel, e que ele vai tentar impor. Enfim, Dom João III acolhe melhor as suas ideias, ele vai tentar impor em 1524, não consegue, mas provavelmente teria sido uma mudança muito grande de políticas portuguesas em 1524 se Vasco da Gama não tivesse morrido. É isto que Vasco da Gama é um político português do fim do século XV, princípio do século XVI, que comandou uma das grandes empresas políticas também da monarquia portuguesa desta época. Muito bem, e é assim com muita política que nós terminamos esta edição de E o Resto é História. Para quem está a ouvir isto pela primeira vez no dia de Natal, um Feliz Natal. Um Feliz Natal para todos. E nós encontramos-nos para a semana, já em 2025. Até lá.